E aí? Já parou para pensar o que realmente acontece dentro dos aparelhos quando a gente aperta um botão? Pois é, por trás de cada tela, de cada clique, existe um universo em miniatura. Um cérebro que pensa numa velocidade que, nossa, a gente nem consegue acompanhar. Hoje nós vamos mergulhar fundo nos segredos desses cérebros digitais. Pensa só na última vez que foi jogar alguma coisa. Aquelas telas de carregamento que simplesmente somem, mundos gigantes em 4K rodando lisinho sem uma única travada. Ou então aquela série que dá pra maratonar por horas sem nenhuma interrupção. Isso não é mágica, né? É pura engenharia. Mas como é que isso funciona? E o celular, então? Ele é nosso mapa, nossa câmera, nosso videogame portátil. Ele faz milhões, bilhões de cálculos por segundo e, de alguma forma, a bateria ainda aguenta o tranco até o fim do dia. Qual que é o segredo por trás de tanta eficiência? A resposta para tudo isso é basicamente a mesma. Existe uma inteligência invisível por trás de tudo, um maestro microscópico que rege essa orquestra de altíssima tecnologia. E essa inteligência toda mora aqui, nessas pecinhas minúsculas de silício. Eles são os verdadeiros cérebros dos nossos aparelhos, os microprocessadores e os microcontroladores. E olha, é importante saber que eles não são todos iguais, tá? Vamos pensar assim. De um lado, a gente tem o microprocessador, que é tipo o cérebro de um PC gamer, um monstro. Ele precisa de ajuda de outros componentes, como memória RAM e armazenamento para funcionar. O foco dele é poder bruto, performance máxima. Do outro lado, tem o microcontrolador, que é tipo um canivete suíço. É um computador inteiro num chip só, já vem com tudo integrado. Pensa nele como o cérebro do ar-condicionado ou do controle da TV, super focado numa tarefa específica e gastando o mínimo de energia. E esses cérebros, eles estão literalmente em todo lugar. No console, ajudando a garantir a vitória no jogo, nos freios ABS do carro, mantendo todo mundo em segurança, nos robôs de uma linha de montagem e até em equipamentos médicos que salvam vidas. O impacto deles é gigantesco. Mas é aqui que começa um dilema bem interessante da engenharia. Projetar um processador não é só sobre buscar mais e mais velocidade. É uma batalha constante entre duas filosofias. De um lado, a força bruta, do outro, a resistência à eficiência. Isso nos leva a duas abordagens de design bem diferentes. A CISC, de instruções complexas, é a pura potência. Pensa nela como um atleta de levantamento de peso que faz muita força num movimento só. Já a RISC, com instruções reduzidas, é um maratonista. O foco é executar muitas tarefas, só que bem simples e rápidas com a máxima eficiência possível. E onde a gente vê isso na prática? Bom, a arquitetura CISC, tipo a da Intel, é o motor daquele PC parrudo que roda os jogos mais pesados. Já a arquitetura RISC, como a da ARM, é o grande segredo do celular, garantindo que a bateria não vai deixar ninguém na mão no meio do dia. São duas soluções geniais para problemas completamente diferentes. Certo. Agora vamos falar sobre o que talvez seja o maior desafio da computação moderna, a diferença absurda de velocidade entre o processador e a memória. Imagina só ter o carro de corrida mais rápido do mundo, mas ter que parar a cada 100 metros para reabastecer. É exatamente isso que acontece. Uma CPU, por mais rápida que seja, não serve para nada se ela fica o tempo todo parada, esperando os dados chegarem da memória. E como os engenheiros resolveram essa parada? Com uma sacada que é, nossa, sensacional, baseada em como os programas se comportam. O princípio da localidade. Eles perceberam que os programas têm padrões, são previsíveis. Se um dado acaba de ser usado, a chance dele ser necessário de novo, logo em seguida, é altíssima. E mais, se um dado foi acessado, é quase a certeza que os dados que estão ali do ladinho dele também vão ser necessários. E com base nisso, eles criaram uma hierarquia de memória. Pensa assim, em vez de ir até a biblioteca, que é o SSD, toda vez que precisa de uma informação, por que não manter os livros mais importantes ali na mesa de trabalho? Essa mesa é a memória cache. Uma memória super rápida que fica colada na CPU, antecipando e guardando os dados que ela vai precisar seguir. E este gráfico aqui mostra o porquê disso ser tão importante. Olha só a diferença. É brutal. Acessar a RAM pode ser umas 50 vezes mais lento do que acessar a cache L1. Ou seja, a memória cache é absolutamente essencial para a gente ter a performance que a gente tem hoje. Mas o que foi que permitiu essa evolução tão maluca? O que transformou computadores que ocupavam salas inteiras nesses chips que cabem na ponta de um dedo? A resposta é uma previsão, feita lá em 1965 por Gordon Moore, um dos fundadores da Intel. A famosa Lei de Moore, que acabou virando uma espécie de profecia que toda a indústria se esforçou para cumprir.
E a evolução foi absurda. Dá uma olhada nesses números. O primeiro processador da Intel, o 4004, tinha pouco mais de 2.000 transistores. 40 anos depois, um Core i7 já passava de 1 bilhão. É um salto que simplesmente desafia a imaginação. Para ter uma ideia do que isso significa, estamos falando de um aumento de 4 milhões de vezes no poder de computação em só meio século. É um número que redefine completamente o que é possível fazer com a tecnologia. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver tudo isso em ação, em alguns dos desafios de engenharia mais extremos que existem. Dos campos de batalha virtuais dos games até a superfície do planeta Marte. No mundo dos games, por exemplo, a CPU é o estrategista. Ela tem poucos núcleos, mas eles são super poderosos para tomar decisões complexas bem rápido. Já a GPU, a placa de vídeo, é a força de trabalho bruta. Ela tem milhares de núcleos mais simples que executam um monte de tarefas repetitivas ao mesmo tempo, como desenhar cada pixel na tela. É por isso que uma boa GPU faz toda a diferença. E agora, uma pergunta que parece não fazer sentido. Se os processadores modernos são tão absurdamente rápidos, por que uma das máquinas mais avançadas que a humanidade já construiu, o rover Perseverance que está lá em Marte, usa uma tecnologia de décadas atrás? A resposta para isso é incrível. Lá em Marte, o maior inimigo não é a poeira nem a distância, é a radiação cósmica. Um único raio pode atingir o processador e inverter um bit, transformar um 0 em 1. É o chamado bit flip. Parece pouco, né? Mas isso poderia corromper um comando e simplesmente destruir uma missão de bilhões de dólares. A solução? Usar processadores rad-hardened, ou seja, à prova de radiação. Eles têm transistores fisicamente maiores, mais robustos, feitos para aguentar o tranco, porque no espaço a confiabilidade vale muito mais do que a velocidade. Então, no final das contas, todo esse conhecimento sobre processadores não é só teoria de livro, é na verdade uma caixa de ferramentas para quem vai construir o futuro da tecnologia. E a grande lição é esta: não existe o melhor processador. Simplesmente não tem. O mundo da engenharia é feito de escolhas, de analisar os prós e contras. A pergunta realmente importante não é qual é o mais rápido, mas sim qual é a ferramenta certa para este trabalho. A resposta para essa pergunta é o que vai definir o próximo grande salto tecnológico. Fica a reflexão: qual problema a gente vai escolher resolver?